Aqui no nosso Bate-Papo Esporte Mais, vamos receber o Dr. Bruno Canizares, médico ortopedista e traumatologista do esporte. Tem vasta experiência no atendimento de atletas profissionais e amadores. Dr. Bruno atua diretamente na prevenção, diagnóstico e tratamento de lesões músculo-esqueléticas fundamentais para o desempenho esportivo de alto nível. No momento em que a gente vê atletas de elite enfrentando desafios físicos intensos, como é o caso recente do jogador Jamal Musiala, que a gente acabou de falar aqui no Esporte Mais, a gente vai conversar então com um especialista para a gente entender os impactos e os cuidados necessários no mundo esportivo. Seja muito bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esporte Mais, Dr. Bruno Canizares. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado, boa noite a todos aí. Seja sempre bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esporte Mais. Bom, é inevitável, né? Porque a Copa das Confederações aí, né? Do Mundial da FIFA, a gente viu aquela cena lá que o jogador, o goleiro entrou, né? E todo mundo ficou apreensivo, foram culpar o goleiro. Aí o próprio Jamal foi lá e falou, ó, gente, é uma coisa do esporte, minimizou, mas isso, mesmo minimizando, dada a gravidade da lesão, né? Do choque ali, ele vai ficar aí pelo menos uns 6 meses afastado. É uma lesão grave naquela região, né, doutor? Sim, foi uma lesão grave ali. Ele apresentou uma fratura do tornozelo ali, a gente vê, né? Até o pé muda, roda para lateral, roda para trás. E é uma fratura por um trauma, né? Então, todos os esportes de contato, seja futebol, basquete, o próprio vôlei mesmo, que não tem contato, mas tem saltos, quedas, o atleta está sujeito a alguns tipos de lesões por trauma. A gente não consegue, por mais que a gente faça a prevenção, as lesões por trauma, elas podem acontecer. E no caso dele, aconteceu ali, foi num lance, um infortúnio ali, acabou acontecendo, e agora ele vai ter que fazer uma cirurgia e a reabilitação toda para poder voltar, mas traumas não acontecem nos esportes, infelizmente. E também, já que o senhor citou, né, no vôlei, por exemplo, a Ana Cristina, essa nota recente, saiu hoje, agora há pouco, a Ana Cristina está fora da Liga das Nações 2025, ela sofreu uma lesão no menisco medial, já é outra região, mas também, né, quando se trata do vôlei, parece que é uma perseguição, né, nessa área, né, doutor? Porque são problemas de salto, né? Então, o menisco, ele, no salto, na aterrissagem, ela pode torcer o joelho, virar, então ela vai ter problemas também. Os atletas apresentam muitos problemas no joelho, né? No menisco bastante, tem problemas de ligamento, como a Thaisa tinha também, problemas no tornozelo. Então, o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, a gente vai encontrar vários desses problemas, porque o atleta, ele tá levando o corpo dele o mais próximo possível do limite, né? Então, algumas lesões vão acabar acontecendo. Doutor Bruno, agora falando sobre tornozelo, joelho, né? Quando se trata do esporte, é óbvio que o atleta tá ali, tem uma competição, tá muito concentrado, tá treinado, mas eu já presenciei algumas pessoas, por exemplo, no transporte público, na forma que pisa, na forma que anda, torce o pé. É menos grave no dia a dia a gente ter uma lesão dessa? Ou no esporte acaba sendo mais grave, dado a essa competição, a toda a energia empregada ali no esporte? Na verdade, o que costuma mudar é a energia do trauma que está empregado. No esporte, a gente acaba tendo entorses com mais velocidade. Então, a energia transmitida pelo trauma, seja numa torção ou até às vezes um trauma direto, a energia transmitida ela acaba sendo muito maior, exatamente por causa disso, por causa da velocidade, a força do atleta, tudo isso implica. Mas no dia a dia, geralmente a gente não tem tanta energia aplicada, não está correndo, não está com velocidade. Porém, os próprios entorses, mesmo do dia a dia, eles podem ser graves também, gerando quantas pessoas a gente não vê que torcem o tornozelo indo para o ônibus e acabam quebrando o osso, rompendo ligamentos, porque do jeito que acontece a lesão, mesmo que não esteja numa velocidade alta ou praticando esporte, a gente também está sujeito a machucar e ter uma lesão grave também. É que no esporte, geralmente, a energia empregada é muito maior, então é mais frequente os traumas serem mais graves. Por exemplo, a gente, vez ou outra, vem no feed lá, né, na timeline lá do Instagram, algumas quedas em esteira,
por exemplo, né? Que acaba acontecendo isso, porque a pessoa está ali naquele trote ou numa corrida intensa, e aí se perde, escorrega, vai para o chão. Quando o pé bate no chão, automaticamente a pessoa torce o pé e aí a gente nota a pessoa mancando depois. É possível também, às vezes, né? Não é nem no esporte de alta intensidade, mas acabar tendo uma lesão e que leva também a, de repente, até uma cirurgia, né, doutor? Sim, sim, acontece bastante. As cirurgias por traumas, assim, elas não estão restritas ao esporte, elas inclusive são mais frequentes no dia a dia, né? Com alguns traumas que acabam levando a lesões, fraturas do tornozelo. Então a gente está sempre sujeito. O importante é a gente sempre tentar prevenir da melhor maneira possível, seja esporte de alto rendimento, seja no esporte amador, na academia, na corrida de rua que a gente faz. Em todos eles, se a gente faz uma prevenção adequada, a gente vai sempre minimizar o risco das lesões. Não é que a gente vai conseguir excluir, falar, nunca vou me machucar. Não, mas a gente vai diminuir bastante essa frequência e probabilidade de se machucar. Agora me diz uma coisa, sobre essas regiões afetadas, por exemplo, se tratando do Jamal, que é um atleta, né? O condicionamento físico tá bom, fortalecimento muscular, né? Partimos do princípio que fez um bom alongamento, um bom aquecimento, né? Não entrou na partida com o corpo totalmente frio e mesmo assim teve essa lesão. E pra gente que é um mero mortal, que tem que trabalhar, tem que correr para o trabalho, tem que correr para casa, vai para academia e acaba sendo negligente nessa hora, acaba comprometendo também numa possível lesão e aí aumentar também a gravidade disso por não ter esse cuidado? Se a gente não tiver o cuidado de fazer o fortalecimento, um aquecimento adequado, um alongamento ideal, ter um alongamento ideal do nosso corpo, a gente vai aumentar muito o nosso risco de lesão, né? Então, seja para fazer os nossos esportes normais, nossa corridinha, nossa academia, se a gente não aquece e prepara o corpo, principalmente agora nesse frio aí, a gente vai começar a ter dor, vai começar a ter um risco de torção, um risco de dor no joelho, de machucar outras estruturas do joelho, de lesões musculares, principalmente, ainda mais se a gente pular esse aquecimento adequado. Então, assim, essa parte da prevenção, independente se é um atleta de elite, um atleta profissional, ou a gente que somos somente esportistas, ela tem que sempre estar ali, obviamente adequada para cada realidade, mas a gente precisa sempre ter um preparo, um fortalecimento para evitar maiores lesões, porque uma lesão em um esportista normal, ela não só tira do esporte que a pessoa ama fazer, como às vezes atrapalha no rendimento para se locomover para o trabalho, para brincar com os filhos, para várias coisas. Então, uma lesão, ela atrapalha muito, né? Então, a gente tem que fazer a prevenção para evitar que isso aconteça. E agora, se tratando de um atleta, como por exemplo, inevitavelmente a gente traz Ronaldo Fenômeno, que passou, né, por uma lesão muito grave. Recentemente, o Neymar, né, que está afastado, teve lesões seguidamente. O fator também emocional acaba afastando mais a recuperação total desse atleta para que ele volte a ter um bom rendimento no futuro? Hoje em dia a gente percebe tem se dado cada vez mais importância para a saúde mental, os fatores emocionais, e a gente já percebeu que ele influencia sim na reabilitação, tanto na fase inicial, para você ter uma consciência, começar o tratamento, fortalecer, quando principalmente no retorno ao esporte, para o atleta ter novamente a confiança para voltar a fazer os movimentos que ele fazia, exigir do corpo mesmo que ele exigia antes. Então, sim, o fator mental ele tem que estar sempre acompanhado. Mesmo porque o atleta, quando tem uma lesão grave, ele acaba tendo um quadro mais de ansiedade, pode até entrar num quadro depressivo. Então, sempre um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, alguém que ajude ele, esteja sempre próximo, é importante, porque isso daí vai influenciar na reabilitação, no modo como ele vai fazer os exercícios de fisioterapia, de reabilitação e como ele vai recuperar e retornar ao esporte. Então a gente vê que cada vez mais tem tido uma influência grande. E quando se trata de tornozelo, joelho, qual a região mais delicadinha aí que quando se trata de uma lesão grave requer mais atenção, mais cuidado? Quando a gente pega as lesões graves, as de joelho, elas geralmente, as lesões ligamentares, elas acabam afastando o atleta mais frequentemente por um período maior, né? Porque a gente tem
precisa mesmo de mais tempo para reabilitar, readquirir a força, ter a cicatrização das lesões, o tratamento de lesão, ela acaba afastando mais. Só que até mesmo o tornozelo também, que por geralmente não ter lesões tão graves quanto o joelho, mas tem algumas lesões ligamentares, de cartilagem, de instabilidade, que elas também podem deixar o atleta afastado por vários meses. Como foi o Neymar da primeira vez, antes de machucar o joelho, e depois ele também teve uma lesão de joelho que deixou ele afastado ainda mais tempo. Então, são duas regiões potencialmente graves as lesões, mas o joelho a gente acaba vendo com mais frequência as lesões graves do que no tornozelo. Agora, se tratando do esporte, né? Cada modalidade parece que tem a sua região mais afetada, né? A gente também pode citar um caso recente, o João Fonseca. Tá brilhando nas quadras, todo mundo fica querendo compará-lo ao Guga, né? Dado a ascensão dele no esporte. E o Guga, ele infelizmente teve uma carreira muito boa, né? No esporte, no tênis, e depois se afastou por uma lesão no quadril. Quem joga tênis tem que ter esse cuidado, então, como que seria? Fortalecer o quadril? Como que seria para evitar, de repente, que o João Fonseca acabe tendo alguma lesão no futuro? Vamos tentar ser um pouquinho dividente aqui. Então, cada esporte ele tem algumas particularidades que vão favorecer alguns tipos de lesões, né? No tênis, por exemplo, que é o exemplo que a gente vem visto, o Guga teve a do quadril, mas no tênis a gente vê muitas lesões no ombro, cotovelo, o quadril pela rotação que a gente tem do tronco e do corpo, ele acaba machucando bastante também. Antigamente, na época que o Guga teve a lesão, o tratamento para a lesão do Guga evoluiu demais. Inclusive, na época do Guga, era um tratamento que ainda estava meio em estudo. Hoje mudou, são várias outras coisas que se realizam. Mas, sim, o objetivo é sempre ter um fortalecimento, ainda mais um atleta desse nível, é um fortalecimento do corpo todo. Porque um esporte como o tênis, ele exige dos membros superiores, dos braços do atleta, exige dos joelhos, aquelas quadras, a mudança, aceleração e desaceleração de velocidade ali para fazer um ponto, para buscar uma bola, exige demais dos joelhos e dos tornozelos. A gente vê até o Alcaraz no Rio Open, se não me engano, não sei se esse ano passado, torceu o tornozelo e teve que abandonar o campeonato, foi no ano passado, 2024. Então, a gente vê que o tênis ele é um esporte muito completo que exige tudo. Então, esses atletas, eles têm um treinamento físico muito intenso e eles não direcionam só para uma parte, eles fazem um treinamento físico completo, porque eles exigem do corpo como um todo. O corpo deles funciona realmente como uma máquina, como de todos os atletas profissionais. Então, sim, eles têm alguns trabalhos específicos para algumas coisas, por exemplo, o ombro e cotovelo, que por movimentos repetitivos machucam mais. O quadril, essa parte dos rotadores do quadril também são trabalhados especificamente para evitar lesão. E principalmente o core, né, que é a musculatura profunda do abdômen, que é a estabilizadora, que também influencia em todas as regiões. Então, o João Fonseca está muito bem assessorado, ele tem feito muito, a equipe dele é muito boa, ele fortalece bastante, ele já é um moleque de um talento enorme aí, mas a gente vê aí que, com certeza, ele tem que fazer esse trabalho de fortalecimento que vem fazendo, que ele é muito forte já, que para prevenir lesões aí, vai ter uma carreira muito longínqua aí, se Deus quiser. Doutor, o senhor comentou sobre o quanto evoluiu da lesão do Guga, que foi gravíssima até os dias de hoje. Dá para dizer, assim, de quanto em quanto tempo a sua área de atuação avança no conhecimento e no tratamento, na prevenção e também na tentativa de corrigir quando há uma lesão grave assim? Você tem esse tempo de evolução assim, de quanto em quanto tempo? Na verdade, a gente não consegue, ainda mais com a tecnologia do jeito que tá evoluindo cada vez mais rápido, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando os artigos nas principais revistas internacionais, né, que publicam os artigos, porque pode ser que o mundo inteiro está fazendo artigos científicos baseados em algum problema, alguma doença, alguma técnica cirúrgica. Então, a gente sempre, a cada dia, por exemplo, a gente pode ter uma época que você vai ter atualizações de uma patologia específica, porque tem sempre alguém publicando. Então, a gente tem que estar antenado o tempo inteiro, buscar os congressos, buscar ler artigos científicos nas revistas internacionais, porque a cada dia a gente pode ter atualização aí. O que saiu hoje, amanhã alguém pode atualizar ainda mais. Então é muito dinâmico nossa área. E eu imagino que no seu dia a dia, atendendo atletas, amadores e profissionais, alto rendimento ou não necessariamente,
Tem um caso também que me passa aqui na cabeça, que é do Ronnie Coleman. É um halterofilista que ganhou vários campeonatos, né, dos mais importantes, e é aquele físico escultural, né, aquele gigante, e hoje ele, né, de atleta vencedor do Mister Universo, se eu não me engano, hoje ele anda de muleta, né, que ele destruiu a coluna dele. Bom, muita coisa, não dá pra gente entrar em detalhes aqui, mas muita coisa se diz que ele teve um tratamento errado, um diagnóstico, depois ele estava lesionado com a coluna lesionada, não sei exatamente qual é a região lá que lesionou, mas enfim. E aí, consequentemente, ele fez inúmeras cirurgias e hoje ele está andando de muleta e mesmo assim pratica atividade física, mas nem parece que é aquele cara grandão. O senhor teve conhecimento desse caso? Já chegou até seu consultório esse comentário sobre o quanto assusta vê-lo, né? Antes e o agora, hoje tão, né, debilitado? Sim, sim, já. O caso do Ronnie Coleman é bem famoso, né? Mas aí a gente tá. É aquela coisa, a gente tá falando de um atleta de altíssimo rendimento. Ele foi Mister Olímpia, se não me engano, vários anos seguidos, talvez considerado um dos maiores da história aí do Mister Olímpia, um dos maiores fisiculturistas da história. E os fisiculturistas são atletas de treinamento muito intenso para chegar ali e fazer aquela apresentação no palco no Mister Olímpia. Eles treinam com pesos elevadíssimos o ano inteiro, é uma carga de treino extremamente intensa, e com isso ele mesmo, depois da carreira dele, continuou seguindo esse carga de treinamentos, ele acabou se machucando na coluna. Ele até fala que foi um erro de treinamento, ele mesmo não percebeu, ele sentiu e continuou agachando lá com 300 quilos, ele pegava pesos absurdos, um dos mais fortes, os atletas mais fortes da área dele na história, né, considerado. E sim, muita gente vê, conhece, tem conhecimento, alguns pacientes questionam também, mas a gente tem que entender que o esporte de alto rendimento, quando a gente fala dos melhores do mundo em cada esporte, o alto rendimento ele é diferente de saúde. Então, o esporte que a gente pratica, nós, esportistas, é um esporte direcionado para a saúde. O esporte do alto rendimento, ele vai buscar sempre o maior rendimento que o corpo daquele atleta pode atingir. Independente se isso aí os atletas, eles não buscam uma longevidade, eles buscam o ápice do corpo, o ápice do desempenho. Então ele não acaba tendo vários problemas de saúde, seja o Ron Coleman, o Guga com problema no quadril, outros atletas, o Wade Murray também já fez uma prótese de quadril. Então são vários atletas que a gente vê, vários atletas de futebol que evoluem com artrose de joelho, o Zico, vários outros aí que não conseguem depois numa vida ter uma qualidade de vida muito boa porque entregaram tudo que o corpo podia entregar durante a carreira e o desempenho esportivo. Então eu sempre gosto de explicar que o esporte de alto rendimento e o esporte que a gente pratica são duas coisas diferentes. Alto rendimento não é igual saúde. Doutor Bruno Canizares, eu quero saber de um especialista como o doutor que hoje em dia a gente quer remédio para tudo, né? Bater uma dorzinha já quer um remédio. Como a gente vai saber que aquela dor é para dizer, já deu, e quando é uma dor, corre para o médico que o bicho pegou? Geralmente a gente tem as dores de uma sobrecarga de exercício. São dores geralmente que a gente sente no meio do músculo, não é uma dor aguda, é uma dor que aparece algumas horas depois do treino, tá ali, ou então no treino começa a sentir um cansaço, uma dor em peso, não é uma dor pontual, em um ponto só. Essa é uma dor aí que a gente se relaciona mais com a condição do treino. Já as dores que são dentro das articulações, que a gente vê no ombro, nos joelhos, no quadril, uma dor que você está praticando sem dor nenhuma a sua atividade física e de repente aparece uma dor no músculo, na coxa, em alguma coisa, são dores que você tem que ter um pouquinho mais de atenção que podem estar relacionadas com algum tipo de lesão, tá? Em linhas gerais, isso daí é uma regrinha mais básica para a gente ver. Ou então as dores que elas acabam se perpetuando. Você vai, faz atividade, você tem um leve incômodo, ele não melhora, você vai dormir, ele continua, dia seguinte ele está ali, você vai fazer o exercício, ele continua, essa dor que não passa por nada também. São alguns sinais que a gente tem que se atentar para procurar um atendimento médico para tentar ver qual que é o problema para poder resolver. Porque muitas vezes as pessoas tratam a dor como algo vou tomar um remédio e melhora. De repente acaba camuflando, né?
uma lesão mais grave, e aí quando chega, o que poderia ser resolvido rapidamente pode se, né, complicar mais, né, doutor? Com certeza. Então, sempre falo, se tem alguma coisa que está saindo do seu comum, não é aquela dor muscular de treino só, é uma dor um pouquinho diferente, procura, quanto antes você procurar um atendimento médico, mais rápido você vai de fazer o diagnóstico, às vezes numa fase mais inicial e mais simples da lesão, e de uma maneira que você consegue tratar de uma maneira mais fácil, simples e retorna mais rápido ao esporte, muitas vezes, se você precisar ficar afastado. Ou às vezes você trata e nem precisa ficar afastado. Então, sempre ter atenção a isso. E esse aumento de lesões nos atletas, seja do alto rendimento ou um atleta normal, né, como a gente no dia a dia, isso também pode estar relacionado à carga de treino, ou também tem outros fatores que acabam sendo complicadores? Não, com certeza a carga de treino ela tem influência. Tanto a intensidade dos treinos, o volume, a frequência, tudo isso ele vai influenciar, porque aí você vai sobrecarregando o seu corpo, né? Então, tanta intensidade, você faz um treino muito intenso, por mais que seja um treino mais curto, mas muito intenso, ele vai sobrecarregando o seu corpo. Você vai fazendo treinos muito longos, várias vezes na semana, não dá tempo de descanso para o corpo, também é outro fator que também aumenta a fadiga do seu corpo para predispor uma lesão. Sempre entender que quando a gente faz o exercício, a gente gera um estresse que vai levar o corpo próximo a uma fadiga. Então, a gente tem que ter a recuperação e regeneração após cada treino. E aí, então, a gente pode praticar o próximo treino, por isso que a academia a gente muda grupos musculares, para a gente poder ter tanto uma resposta adaptativa ideal, quanto evitar lesões. E quando se trata de musculação, realmente é o fator mais, assim, de proteção para os ossos da gente? A musculação é um fator de proteção para as articulações, na verdade, o fortalecimento muscular, né? Não especificamente a musculação, a academia. Você tendo um fortalecimento, pode ser de diversas maneiras, desde exercícios funcionais a uma academia, musculação, desde que você faça o fortalecimento, você vai proteger a sobrecarga das articulações e os exercícios resistidos também, eles têm um fator importante de tratamento das doenças, desculpa, eles têm um fator importante no tratamento das doenças ósseas, como a osteoporose, a osteopenia. Então, sim, o fortalecimento ele é muito importante e ele tem que sempre estar presente. Muito bem. Doutor Bruno Canizares, médico ortopedista e traumatologista. Nas redes sociais, então, é @dr, né? Doutor Bruno Canizares, Canizares com Z, para você acompanhar, para você seguir lá nas redes sociais, especialmente lá no Instagram. Tem também YouTube, doutor? Tem feito conteúdos para o YouTube também? Tem um pouco de conteúdo no YouTube também, Dr. Bruno Canizares. E aí, só seguir, acompanha. A gente tenho tentado compartilhar o máximo de informação aí com todo mundo, de uma maneira mais simples e fácil, didática, para entender também, que é mais prático. Então, pode seguir, por favor, nas redes sociais. Qualquer dúvida também pode me mandar. Eu estou sempre disposto a responder as dúvidas das pessoas aí, tentar ajudar da melhor maneira possível. Muito bem, a gente agradece seu tempo disponibilizado para conversar com a gente. Fica o convite para uma outra oportunidade, porque quando se trata de saúde é um assunto que nunca se esgota, né, doutor? Exato, saúde. E a gente tem que sempre buscar cada vez mais. E o exercício físico, a atividade, eu digo, é o melhor remédio que existe hoje em dia. Então, sempre que tiver alguma dúvida, puder compartilhar algum conhecimento com vocês na área de saúde, pode contar comigo também. Parece conselho de vó, mas prevenir é o melhor remédio, né, doutor? Com certeza, principalmente na nossa saúde. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Abraço, igualmente. Tchau, tchau.